Já estou aqui, já vou desejando uma excelente semana a todos, né? Que todos sejam amparados pelo nosso Mestre Jesus, pela nossa mãe, a Maria, que possamos ter esse amparo não, durante toda essa semana, pelo menos. E a semana passada eu falei sobre honrar pai e mãe, e essa semana eu vou abranger um pouquinho mais, falar sobre a mãe de Jesus. Nós temos em Maria uma pessoa, uma mãe espiritual, alguém que está sempre nos socorrendo, nos ajudando, nos orientando, nos protegendo. Maria é responsável por um trabalho muito importante na espiritualidade, por escolha dela, é claro. E hoje eu vou comentar um pouco, porque tem uma parte aí do Evangelho que fala sobre aquela frase de Jesus, né, que a maioria de vocês já conhecem, é claro, onde atribuem a fala de Jesus a quem é minha mãe, que vem alguém e diz, a sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem falar com você. E aí, aí a fala dele é, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Então, muita gente que critica Jesus, que não acredita, acaba falando, né? Que Jesus não respeitava a própria mãe, que ele não passava de um nômade aí que ficava para lá para cá, juntava pessoas, que era um revoltoso, alguma coisa assim. E na verdade, o que Jesus fez foi só nos trazer bons ensinamentos. E Jesus amava muito a mãe dele, amava tanto que ele buscou a mãe dele. A mãe dele, ele já tinha partido há muito tempo, todo mundo sabe que ele foi crucificado, que a mãe ficou ali olhando, sofreu muito, é óbvio, né? Sofreu muito com a morte dele, mas ela entendeu porque ela sofria com as atitudes dele, porque ela já tinha uma certa intuição de que não acabaria bem. E para ela, como toda mãe, ela queria o filho queria mais o filho junto com ela do que fazendo bem para a humanidade. E isso é uma particularidade materna. Eu sempre brinco que são os defeitos maternos. Mas nem sempre a gente quer que o filho da gente faça algo pelo mundo se a gente souber que há a possibilidade dele se perder, dele sofrer com isso. Mas vamos aos fatos. Quando colocaram isso, ninguém diz o complemento da explicação de Jesus, do que ele aproveitou, porque Jesus aproveitava todos os momentos para nos trazer ensinamentos. E ninguém fala sobre isso, porque o que Jesus queria dizer é que nós temos nossa família física e nossa família espiritual. Então, naquele momento, a Maria era a mãe dele, quando ele veio viver nesse planeta, quando ele veio nos trazer os ensinamentos, nos deixar exemplos para que a gente seguisse. Ele deixou muita coisa por parábolas ali para a gente entender posteriormente. Muita coisa nós ainda não sabemos exatamente o que ele quis dizer, mas está tudo certo, né? A gente está caminhando. E o que Jesus mostrava ali, no complemento dessa frase, é que nós temos essa família física, sim. Ele teve essa mãe que se propôs a trazê-lo. Mas nós temos também uma família espiritual, que muitas vezes a nossa mãe de uma outra encarnação, que faz parte realmente da nossa família espiritual, ela está ali, ela está nos protegendo, se ela está do outro lado. E muitas vezes essa mãe veio para cá. Ela está em outro lugar, assumindo outros filhos, outras posturas, porém ela é a nossa mãe. Isso acontece quando as pessoas falam assim, que a gente vê muito, né? Fulana foi uma mãe para mim. Às vezes é uma avó, às vezes é uma tia, às vezes é uma vizinha do lado, às vezes é uma pessoa que você encontrou no seu trabalho, às vezes é uma pessoa que você encontrou lá na escola. Porque não tem casos assim que você conversa com uma pessoa e ela fala assim: eu tenho a minha melhor amiga
que eu conheci lá na creche, quando eu tinha 2, 3 aninhos, e nós convivemos até hoje, e a gente não se larga, a gente conta tudo uma para outra, nós confiamos muito uma na outra, nós temos essa pessoa. E essa pessoa faz parte da família espiritual do outro, com certeza. E às vezes, quando a gente ouve alguém dizer assim, ah, mas fulano é mais meu irmão do que o meu próprio irmão. Ou a fulana é mais minha irmã do que a minha própria irmã. Porque ela é da família espiritual. Ela pode não ter sido uma irmã, ela pode ter sido uma mãe, pode ter sido um irmão, pode ter sido uma esposa, um marido, alguém que é da família espiritual. E aí a gente brinca, né, que não dá para as famílias espirituais se unirem novamente, né? Porque imagina que antigamente um pai e uma mãe se juntavam e tinham lá 20, 30 filhos. E agora, como é que se faz isso? Que as pessoas têm 1, 2 filhos, né? A média é 2, porque muita gente tem um, muita gente não tem nenhum, e tem pessoas que têm mais, tem um pouco mais. Mas aí a nossa família espiritual, muitas vezes, tem que voltar e tem que se encontrar, tem que dar continuidade. E aí não dá para voltar, né? Como filhos ou como irmãos. Então a gente volta como amigos, como trabalhadores de um centro espírita juntos, como vizinhos, como os amigos, como aquelas turminhas, né? Tem aquelas pessoas que têm turminhas. Aí vocês podem me perguntar, mas eu não tenho um melhor amigo vindo da infância. Eu não tenho um melhor amigo que eu conheci na adolescência ou na juventude. Eu não tenho ninguém que me tratou como filho, que me tratou bem, como uma mãe deveria tratar. Eu não, ou como um pai. Você pode falar isso, e é real isso. Mas porque você está distante da sua família espiritual no momento, tá? A sua família espiritual não está aqui na Terra. Às vezes tem um ou outro ali, às vezes nem é um membro que você se dava tão bem, assim, não é que não se dava bem, né? Mas não era uma ligação tão forte, por exemplo, podia ser alguém um pouquinho mais distante, né? E às vezes, mas eles estão aqui em espírito. A nossa família espiritual nos ajudam sempre, estando aqui fisicamente, como nós estamos, ou não. E a gente brinca às vezes, minha família espiritual hoje estava atuando bem, né? Quando a gente se safa de alguns problemas, quando a gente tem coisas nos ajudando. Eu, por exemplo, às vezes eu leio o trecho ali e vou falar sobre o trecho, sobre o que eu li. Só que a hora que eu ligo a câmera aqui e começo a falar, eu não falo exatamente o que eu li ali e eu não falo o que eu pensei em falar. Eu falo outras coisas, trago outras informações que não estavam ali, porque eu sempre falo, eu trago a essência do que eu li. E muitas vezes eu atribuo isso ao meu mentor espiritual, aos meus orientadores que eu tenho, que são da minha família espiritual. E eles ajudam só a Fátima? Não, eles ajudam todos que são os familiares deles. E com certeza todos vocês que estão assistindo agora encontram a sua família espiritual ali. Que essa família que nós temos aqui, essa carnal, às vezes a gente não tem tanta intimidade com essa família, porque nós viemos aqui somente para resgatar as nossas dívidas, que foram pessoas que eram mais distantes de nós e nós prejudicamos ou fomos prejudicados por elas. Então nós viemos nessa família aí, mas não se trata da nossa família espiritual, certo? Então assim, eu vou encerrando aqui. E a semana que vem eu volto para falar mais um pouco, vou ler mais um trecho e falar sobre o que me intuírem aqui, né? Sobre esse assunto. E eu peço para quem assistiu até aqui, se puder curtir, compartilhar, né? Fazer um comentário aí, para que o vídeo seja enviado para mais pessoas, tá bom? Seja no YouTube, no Kawaii ou no TikTok aí.
eles vão encaminhando para as pessoas poderem assistir também, tá certo? Um abraço a todos então e até o próximo vídeo.